Bom dia, hoje é 2 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, mais uma quarta-feira iniciando. E uma quarta-feira especial dessa vez. Quarta-feira em que devemos ver uma queda da taxa Selic pela primeira vez em muitos meses na decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central no final da tarde de hoje. Segundo o consenso do mercado, devemos ver a taxa básica de juros caindo de 13,75% para 13,5%. Os investidores vão estar de olho aí nas comunicações do Banco Central em relação ao tamanho deste início de ciclo de corte de juros no país. Também vamos falar sobre o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, sobre a nova polêmica do Elon Musk, já que ele não para, agora ele arrumou confusão com a cidade de São Francisco, e também vamos falar como a Stellantis, que é dona da Peugeot e da Citroën, está planejando colocar carros híbridos flex no Brasil até 2024, em uma estratégia para competir com a Volkswagen para ver quem conquista o mercado de híbridos elétricos no Brasil. Viu como eu tô objetiva hoje? No final do podcast eu te conto por que eu tô objetiva, hein? Vamos lá para as notícias. O Banco Central Brasileiro deve iniciar um ciclo de alívio monetário nesta quarta-feira, com o primeiro corte da taxa Selic desde agosto de 2020. Não há consenso, no entanto, sobre o tamanho do corte. A maioria dos investidores acha que essa taxa vai cair de 13,75% para 13,50%, porém, há uma parte considerável do mercado que acha que esse corte vai ser um pouco maior, para 13,25%. A curva de juros futuros precifica uma redução aí do 0,50 ponto percentual para esses 13,25% ao ano. Só que entre os economistas, 29 dos 37 consultados pela Bloomberg esperam um corte de apenas 0,25 ponto percentual. A manutenção da meta de inflação em 3% pelo Conselho Monetário Nacional e a queda da inflação corrente, inclusive dos núcleos e das expectativas, são os fatores apontados para justificar uma redução maior nessa queda de juros. Já a mensagem de parcimônia transmitida pelo BC no Copom anterior, de 31 de junho, é um dos principais argumentos da ala mais cautelosa do mercado. Segundo economistas, apesar do recuo recente, as expectativas de inflação ainda estão acima da meta. A decisão dessa semana vai ser a primeira com os novos diretores indicados pelo atual governo, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino. Se você não escutou o episódio de ontem, deveria, pois estamos falando aí de um suco de fofocas econômicas vindas diretamente de Brasília. É unânime entre os economistas que o BC vai iniciar o ciclo de flexibilização nesta quarta-feira. O que paira no ar, no entanto, é o recado que eles devem colocar no comunicado que acompanha a decisão sobre sobre a extensão desse corte de juros. Pode ser que o BC já deixe a porta aberta para um novo corte na próxima reunião, ou que pondere sobre o atual patamar da inflação e espere para ver nos próximos comunicados sobre como deve se comportar os principais indicadores econômicos do Brasil. Uma enorme placa com a letra X piscando em São Francisco marcou o fim do Twitter, Hip Twitter, e também do seu famoso logotipo de pássaro. Também representou as dificuldades da prefeita London Breed para fazer com que o proprietário da rede social Elon Musk seguisse as leis da cidade. Na semana passada, as autoridades de São Francisco impediram a empresa de Musk de retirar a placa com a palavra Twitter em frente ao prédio, pois o guindaste estava obstruindo o tráfego. No fim de semana, a placa antiga havia sido retirada e um grande X foi colocado num telhado, piscando uma luz brilhante que entrava pelas janelas dos prédios residenciais próximos. Um inspetor registrou uma reclamação na prefeitura porque a X não tinha uma licença para fazer isso. Na tarde desta segunda-feira, o X foi retirado, novamente sem licença, de acordo com o Departamento de Inspeção Predial e Planejamento Urbano da cidade, que afirma ter recebido 24 reclamações a respeito. O ocorrido com o letreiro é o mais recente de uma série de conflitos entre a X, a antiga Twitter, e a cidade de São Francisco, que enfrenta uma série de outros problemas desde a deterioração do centro da cidade até a crise de opioides. No início desse ano, por supostamente tê-los pressionado a violar os códigos de construção e as leis trabalhistas da Califórnia. A X também foi processada por não pagar o aluguel da sede em São Francisco. Breed, a prefeita da cidade,
diz que está tentando desviar o foco dos cidadãos da distração de Musk, abre aspas para ela. O Twitter representa algo para São Francisco, mas temos tantas outras empresas incríveis e tantas outras partes importantes de nossa cidade que quase não recebem atenção, fecha aspas. Seu gabinete não respondeu a um pedido de comentários sobre o novo letreiro a pedido da Bloomberg News. Além da batalha pública contra Musk e a obtenção de licenças, o governo de São Francisco está lutando para revitalizar o centro da cidade. Musk tem sido um crítico ferrenho disso. Abre aspas para ele. Muitos ofereceram ricos incentivos para que a X, o antigo Twitter, mudasse a sua sede para fora de São Francisco. Além disso, a cidade está em uma espiral de destruição, com uma empresa após a outra saindo ou deixando a cidade, fecha aspas, disse ele, na rede social no último sábado. Musk começou a discutir com Reed pouco tempo após a aquisição do Twitter, quando os inspetores da cidade investigaram reclamações de que ele estava transformando várias áreas de conferência da sede em quartos improvisados. O inspetor que emitiu a reclamação sobre a X não pôde entrar no telhado na sexta-feira para averiguar se o letreiro estava preso com segurança, de acordo com a reclamação. O representante do Twitter explicou que a estrutura é um letreiro luminoso temporário para um evento. O inspetor tentou novamente no sábado, foi proibido novamente e enviou ao Twitter um aviso de violação. Agora que o letreiro foi retirado, segundo o Departamento de Inspeção Predial e Planejamento Urbano, a X ainda deve pagar multas devido à instalação e remoção não autorizada da estrutura iluminada e pelo custo de investigação. Desculpem as risadas. A cidade não tem muito poder de barganha. Musk é o homem mais rico do mundo e as multas para sua empresa podem chegar a milhares de dólares. Os Estados Unidos tiveram a sua classificação de crédito reduzida em um degrau pela Fitch Ratings, da nota mais elevada AAA para AA+. O movimento anunciado neste fim de tarde de terça-feira acontece mais de uma década depois que a S&P tomou a mesma decisão em 2011. O país mantinha a classificação mais elevada na Fitch desde pelo menos 1994, segundo dados compilados pela Bloomberg. A perspectiva para sua nota é estável. Depois da decisão, os futuros do Tesouro Americano subiram, enquanto o S&P 500 caiu, bem como o dólar. A medida ocorre após grandes discussões políticas sobre o endividamento do país e repetidos impasses sobre o aumento do limite da dívida, algo que somente foi aprovado pelo Congresso em junho deste ano. Lembra do rolo da dívida americana? Pois então. Embora a crise legislativa mais recente tenha sido resolvida, ela continua sendo uma questão potencial de preocupação daqui para frente, segundo a agência de classificação. O rebaixamento do rating nos Estados Unidos reflete a expectativa de deterioração fiscal nos próximos 3 anos, um fardo alto e crescente da dívida do governo geral e a erosão da governança em relação aos pares classificados como AA e AAA nas últimas 2 décadas, que tem se manifestado em repetidos impasses do limite da dívida e resoluções de última hora. Foi esse o principal argumento usado pela Fitch para rebaixar a nota de crédito do país. A Fitch tinha alertado em 24 de maio que tinha esse risco de rebaixamento. A S&P Global Ratings, que é a concorrente dela, removeu a sua pontuação máxima em 2011, logo após uma crise anterior sobre o teto da dívida. A Moody's, que é outra concorrente, atualmente classifica os títulos dos Estados Unidos como AAA, a sua nota máxima. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, respondeu ao rebaixamento, que classificou como arbitrário e desatualizado. A Stellantis, dona das marcas Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, planeja começar a produzir os seus primeiros veículos flex híbridos, que combinam o uso do etanol com eletricidade no Brasil até 2024. Isso em um esforço para se destacar na competição por veículos elétricos na maior economia da América Latina. A 5ª maior montadora do mundo em vendas tem 3 protótipos que combinam motores elétricos com etanol e um puramente elétrico, segundo Antônio Filosa, presidente do grupo na América do Sul. Ele falou em entrevista ao Leonardo Lara, o editor da Bloomberg News, que me ensinou absolutamente tudo o que eu sei na minha vida. Essa fui eu puxando o saco do Léo Lara, que acorda todos os dias, há muitos anos, às 4 da manhã, para estar às 5 da manhã na Bloomberg, fazendo aí todas as notícias que você precisa para iniciar a sua manhã. E aí eu era a estagiária que lia os jornais para ele. Cerca de 60% das vendas do grupo até 2030 serão de veículos com a tecnologia híbrida de biocombustíveis, segundo Antônio Filosa, nessa entrevista ao Léo Lara. A Stellantis e a Volkswagen travam uma disputa sobre quem vai conseguir colocar primeiro, entre as duas, nas ruas brasileiras, a solução que combina etanol com eletrificação.
A Volkswagen planeja introduzir um total de 15 veículos elétricos e flex até 2025, com modelos híbridos a serem lançados posteriormente. O pioneirismo é atribuído à japonesa Toyota, que desenvolveu e lançou no Brasil o Corolla em 2020 como o primeiro modelo híbrido flex do mundo. As vendas de veículos híbridos ou elétricos puros no Brasil representam apenas 2,5% do total no ano passado, segundo dados da Anfávia, o grupo que representa as montadoras instaladas no Brasil. A expectativa é que as tecnologias atinjam 7% das vendas de veículos leves até 2030, bem abaixo da média mundial, estimada em 37%, segundo a Bright Consulting. Acabou o episódio. Você muito provavelmente deve ter percebido que a minha voz está de taquara rachada. Não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Eu estou gripado. A única coisa que eu posso fazer é desejar que você tenha prestado muita atenção nas informações e não na minha voz rouca. E que você não se importe com isso. E que a minha voz esteja mais rouca dentro da minha própria cabeça do que no seu ouvidinho aí às 6 da manhã. Fora isso, eu vou, neste momento aqui, abrir a caixinha de comentário para ver o que vocês estão falando de bom pra mim aí. E aniversário da Amabile. Muitos meus parabéns, Amabile. Feliz aniversário pra você. E o Felipe Ferreira diz que o meu Instagram é muito difícil de achar, que ele escuta desde o início e nunca consegue me achar. Manda mensagem lá. Felipe, com todo respeito, eu não mando mensagem nem pra minha mãe. De verdade. O meu Instagram, ele está na descrição deste podcast. É ana.sieds. Ana.sieds. Se você ou outra pessoa não conseguiu achar, talvez seja o momento aí de aceitar os percalços do destino e que não é pra você achar no Instagram. Você nunca sabe o que vem no dia de amanhã, que pode explicar aí por que você não pode aceitar o meu Instagram. A Mariane diz que adora ouvir você todos os dias, mesmo entendendo pouquíssimo de economia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mariane. O Rafa Silva também diz bom dia. Bom dia pra todo mundo. A Tainá diz que ouviu o podcast todo, amou como sempre, mas só consegue no final do episódio. E você tendo que entrar no armário pra cravar. Realmente eu não entendi também. Mas achei fofinho. A Raquel diz que ouviu o podcast às 6 da manhã e 11 minutos. Bem específico. Vestido com uma brusinha do Manchester Adidas. Incrível, Raquel. Você sabia do que a gente ia falar. Você é uma vidente. Então, é isso. Muito bom dia e boa noite. Boa noite pra mim. Bom dia pra vocês. Até amanhã.